Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. 13h, 1 minuto em Arapiraca, 1h01. Anota aí, dia 5 de fevereiro de 2025. Boa tarde, quarta-feira, né? Chuvosa. Olha aí, tempo e temperatura em Arapiraca, gente, 23 graus. Possibilidades de chuva que já estão acontecendo, 98%. São Pedro virou a chave e aí tá mandando água com força. Umidade relativa do ar em 90% e vento de 19 km por hora. Se você vai para Maceió, eu vou lhe dar um conselho, fique em casa mesmo, né? Tá se acabando a água Maceió. Recife já decretou que a partir das 15 horas o comércio vai parar. Muita água no Nordeste, tá? Então, para você que está se deslocando para esses locais aí, Recife ou Maceió, cuidado, tá? Dirija com cuidado, muita chuva na estrada. É melhor voltar e assistir o Saúde em Foco em casa, vai comer pipoquinha, né? Muito bem, hoje eu vou receber aqui, já estou recebendo, o fisioterapeuta Rafael Rocha, da clínica Procriança. A única, vou repetir, viu? A única clínica 24 horas com pronto atendimento em Arapiraca. Tem outra não, meu filho. Nem tem hospital, não tem nada não. É só a Procriança mesmo, tá? Que fica aqui na rua Nossa Senhora de Fátima, 159, no bairro Brasília. E o telefone 3530-9442. O assunto, esse assunto é muito importante, como todos os assuntos que a gente traz aqui no Saúde em Foco. A importância da fisioterapia respiratória em crianças. Um grande abraço aqui para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Doutor Rafael, boa tarde, seja bem-vindo, satisfação tê-lo aqui, amigo. Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes, quem está assistindo também, acompanhando aí nosso programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da fisioterapia respiratória, sobre a importância da fisioterapia e do fisioterapeuta, né, para todas as crianças aqui de Arapiraca e região. Perfeito. Doutor, começando com o começo, como a gente diz aqui, né? O que é a fisioterapia respiratória e qual é a sua importância na saúde infantil? Isso, não só a fisioterapia respiratória, né? Mas eu estou aqui para falar um pouco também sobre o fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele tem ganhado evidência, né? Desde do início da pandemia, que foi quando a população começou a conhecer mais, né? A função do fisioterapeuta, por que o fisioterapeuta está lá no ambiente hospitalar, no ambiente da clínica. Então, para falar um pouco sobre o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, ele é um profissional de amplas áreas, ele não é um profissional apenas para tratamento, mas é um profissional para prevenir também. E é uma profissão muito linda que precisa ser entendida pela população e precisa saber o valor que tem, né? Então, por isso da importância da fisioterapia respiratória, e não só respiratória, mas neurológica, geriatra, motora, são diversas as áreas aí da fisioterapia que precisam ser discutidas e divulgadas com excelência, né? Para a melhora dos nossos pacientes. E em relação a essa primeira pergunta aqui, doutor, o que é a fisioterapia respiratória e qual é a sua importância na saúde infantil? A fisioterapia respiratória, ela tem como capacidade, tem como função melhorar o funcionamento pulmonar da criança, certo? É importante não só o tratamento, né? Depois que a criança tem ali uma determinada patologia, assim como nós conversamos há pouco em relação a uma doença tão comum que nós temos visto como a asma, né? Recentemente mesmo eu atendi uma criança que chegou com indicação de broncopneumonia. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que seria a broncopneumonia, né? A broncopneumonia é uma pneumonia que é causada nos brônquios, certo? Os brônquios são os brônquios. Os brônquios são umas bolinhas, eu costumo sempre falar assim de maneira bem dinâmica, certo? Para o paciente entender. São umas bolinhas que nós temos dentro do pulmão lá, que é responsável por fazer a troca gasosa. E aí a pneumonia é causada lá e ela se fecha, certo? Quando ela se fecha, causa dificuldade respiratória na criança. Então, a fisioterapia respiratória, ela vem para quê? Ela vem para melhorar a capacidade respiratória, fazendo com que a criança ela respire de maneira mais adequada, melhor, durma bem e fique bem, né? Porque a criança com dificuldade respiratória, a gente sabe que ela fica irritada, ela perde o sono. Até mesmo a gente já viu casos de crianças que relatam falta de apetite por conta da insuficiência respiratória. Quais são os principais benefícios, doutor, da fisioterapia respiratória para crianças? Pronto, os principais benefícios eu posso citá-los assim, como eu falei no relato anterior,
a melhora da capacidade respiratória da criança. A criança com um pulmãozinho fortalecido, ela tende aqui a ter menos crises respiratórias, o que influencia nessas crises respiratórias? O ambiente, agora mesmo na volta às aulas, né, os vírus que estão aí, a gente tem visto aí diversas postagens nas redes sociais sobre um vírus novo, o metapneumovírus, sobre o próprio Covid que tem voltado com força total. A gente tem visto muitos casos de Covid aqui, né, na região. Então, a fisioterapia respiratória, ela tem como funcionalidade o fortalecimento pulmonar e a capacidade respiratória da criança, fazendo com que ela tenha menos crises respiratórias, tanto de asma, tanto de bronquites, bronquiolites e várias outras doenças respiratórias que estão presentes aí na sociedade. Uhum. Doutor, a fisioterapia respiratória, ela pode ajudar na prevenção de doenças? Pode sim. Como eu falei agora, a fisioterapia respiratória não só funciona para o tratamento, mas sim na prevenção. Nós fisioterapeutas, nós somos profissionais de primeiro contato, certo? Se você percebeu que o seu filho ele está com dificuldade respiratória, se o seu filho ele está tendo crises recorrentes de secreções, como a gente fala, entupindo muito a região nasal, se o seu filho está tendo muita tosse, você pode sim procurar o fisioterapeuta para a gente avaliar e ver a necessidade de exercícios respiratórios, de tratamentos adequados que a gente tem. A fisioterapia ela tem a própria maneira de tratar com exercícios e aí fazer com que a criança tenha menos crises respiratórias. Em quais situações, doutor, a fisioterapia respiratória ela é recomendada para as crianças? Pronto. A fisioterapia respiratória em si, em todas as situações. Como eu falei agora, uma criança que eu atendi com broncopneumonia, uma criança com asma, com crise recorrente de asma. Principalmente, eu falo muito da asma, porque eu tenho visto muitos e muitos diagnósticos de asma aqui na região. Muitas crianças que têm o diagnóstico de asma, mas não foi fechado. Até porque muitas das vezes não tem acesso àquela avaliação, né? Então, eu tenho visto muitas crianças com asma e a fisioterapia, ela ajuda muito, ela previne muito mesmo a criança a ter crises recorrentes de asma. Por quê? Porque a asma quando a criança tem crise de asma, ela fecha, certo? O tubozinho, o brônquio é onde passa o ar. Então a fisioterapia ela ajuda a melhorar, a dilatar o brônquiozinho e consequentemente, passar mais o ar, né? E a criança respirar melhor. Então a fisioterapia ela tem essa funcionalidade de melhorar sim a capacidade respiratória da criança. Doutor Rafael, a gente tem percebido um aumento considerável de casos de pneumonia, aquela pneumonia silenciosa, né? Porque há algum tempo atrás a pneumonia dava alguns sinais. Hoje a criança ela pode estar contaminada, infectada com pneumonia, né? E não ter sintomas muito aparentes, a não ser os sintomas gripais, uma tossezinha, uma gripe, e de repente faz um raio-x, tá lá uma pneumonia. Eu queria saber como é que a fisioterapia respiratória ela pode auxiliar no tratamento dessas doenças, como também com uma bronquiolite, que é outro problema. Exatamente, bem presente. A pneumonia é uma patologia que é bem delicada, tem que ter muita atenção na avaliação da pneumonia. Geralmente, para fechar o diagnóstico de pneumonia, não só utiliza o exame de imagem, como raio-x pulmonar, mas sim como um todo. Tem que se utilizar se a criança ela tem o quadro clínico dela, se ela tem febre, se ela tem tosse. Tem toda uma avaliação para identificar. Por quê? Porque eu costumo dizer que a pneumonia ela é muito rápida para evoluir para um quadro pior, certo? Ela é muito, muito rápida mesmo. Então tem que ter uma atenção muito grande com relação à pneumonia. Não só em crianças, mas em idosos também é da mesma maneira, é muito rápido. A criança, de manhã, eu já vi casos de, pela manhã, a criança ela está bem e evolui para um quadro de pneumonia ao final do dia. Então é muito rápido. Então, na hora que a criança apresenta febre, tosse, né, já vim com um quadro clínico ali repetitivo, então é importante sim levá-la. Nós temos a clínica Procriança de pronto atendimento, né, levá-la à clínica para fazer essa avaliação, identificar de imediato, e aí sim a fisioterapia respiratória ela entra para fortalecer e prevenir futuras crises de pneumonia, de bronquiolite, asma e outras patologias respiratórias. Uhum. Doutor, como é que a fisioterapia ela atua em crianças, por exemplo, com fibrose cística, que é uma doença que é também conhecida como
mucoviscidose, que é uma doença genética que afeta aí o sistema respiratório e digestivo. Ela é caracterizada pela produção também de muco espesso e viscoso e pode obstruir os órgãos afetados. Então, como é que a fisioterapia respiratória ela pode ajudar e atuar nas crianças com fibrose cística? Perfeito. A fibrose cística, ela faz com que a criança ela tenha uma capacidade diminuída de expelir essa secreção em excesso. Então, a fisioterapia respiratória, ela ajuda a criança a expelir com mais facilidade esse muco em excesso causado pela fibrose. Então, a fisioterapia ela vai ajudar a criança a ter mais capacidade pulmonar, a expandir mais o pulmão, fortalecendo, fazendo com que ela elimine com mais facilidade, né, aquela secreção acumulada, e a criança respira melhor, tem maior dilatação pulmonar, todas essas questões de melhora, né, da respiração. Então, a fisioterapia respiratória ela vai fortalecer o pulmãozinho de maneira adequada, fazendo com que a criança, nessa doença específica, ela expela, né, com mais facilidade a secreção acumulada e respire melhor. Então, a fisioterapia é muito importante nessa patologia, principalmente no início do diagnóstico da fibrose cística, por conta desse acúmulo secretivo causado pela essa patologia. Quero mandar um abraço aqui para Paula Costa, para Tiziana Carla, diretora aqui da Procriança. Obrigado, Tiziana, pela audiência. E tem um comentário aqui de um ouvinte, o nome dele é internacional. Bus Simulator Gameplay. Ele diz o seguinte: a fisioterapia respiratória expande os pulmões, e não somente nas crianças, mas também em idosos e demais pessoas. Obrigado aí pela participação e pela audiência. Perfeito. Tá? Foi perfeita a sua observação. Doutor, quais são as principais técnicas utilizadas na fisioterapia respiratória infantil? Quem está em casa pode estar olhando aqui o doutor Rafael, dizendo assim: tá bom, eu não consigo colocar esse menino para tomar um gogó, para fazer alguma coisa quando ele está enjoado. Como é que um fisioterapeuta infantil vai fazer exercício para uma terapia respiratória em criança? Pois é. Então, eu quero saber que técnicas que você utiliza para conseguir o resultado nesse processo tão importante. Perfeito. Ótima pergunta. A fisioterapia respiratória nós atendemos desde a saída do hospital, desde o neonatal até vamos dizer assim, até a adolescência. Então, existem técnicas específicas, certo, para cada idade, para atender aquele paciente, aquela necessidade. Eu criei uma logo chamada Tio Rafa para atender, porque a fisioterapia respiratória, para atender criança em si, eu acho que você tem que ter não só as técnicas específicas que a gente aprende na graduação, mas você tem que ter o amor e tem que ter o carinho pela criança, porque a criança ela tem que te ver como uma palavra que fugiu da minha mente, mas ela tem que saber sentir segurança, vamos dizer, ali para receber aquele tratamento. E para ser mais específico, técnicas são diversas, principalmente mais atual hoje. E na fisioterapia respiratória nós utilizamos muita dinâmica, certo? Eu costumo, até a minha esposa me ajuda muito com relação aos exercícios respiratórios, porque eu faço de uma brincadeira, certo, a um exercício respiratório. A gente compra língua de sogra, das antigas, né? A gente compra aquelas bolinhas que eu charuto que assopra. Então a gente utiliza da dinâmica com a criança para que ela perceba ali, comece a brincar, e quando a gente vai olhar, ela está fazendo o exercício respiratório. Então a gente usa da dinâmica na fisioterapia respiratória para que a criança faça os exercícios. Você usa do lúdico, né? Exatamente. O lúdico faz com que a criança faça o exercício e ela nem perceba. No final, já terminou a sessão. Tá bom, e vai aparecer sua logo aqui. A gente colocou sua logo aqui para quem está ouvindo a gente aqui saber que tem o Tio Rafa, fisioterapeuta infantil, que vai aparecer daqui a pouquinho aí no nosso canal no YouTube NN Play, e ele atende aqui nas quartas-feiras na Clínica Procriança. Vou repetir: a única clínica 24 horas pediátrica de Arapiraca, viu, gente? É a única, não tem outra, não tem hospital, não tem nada. Você teve problema com o seu menino, teve problema com a sua menina, então o local certo para você levar, com profissionais de diversas especialidades. A despeito disso, tá aqui o Rafael, que está falando com a gente sobre isso, né? Então, você já sabe, quando precisar de pediatras de várias especialidades, todas as especialidades você vai encontrar na Procriança, tá? Quero mandar um abraço aqui para o Pita da SMTT, que está ouvindo a gente aqui, dizendo assim: muito importante essas informações. Pita, obrigado pela audiência, um grande abraço a todos os agentes aí, superintendência aí
Municipal de Transporte e Trânsito, que dia de chuva aqui a gente já sabe como é que fica, né? Vamos lá. O uso da nebulização e fisioterapia respiratória pode ser combinados no tratamento das doenças pulmonares? Pode sim, pode e deve. Não só a nebulização, mas eu também faço da utilização de um aparelho chamado CPAP. E também a gente auxilia bastante também no tratamento. A nebulização é importante para diversos fatores, né? A nebulização é importante para a higienização das vias aéreas, para melhorar o muco ali das crianças, que tem criança que realmente que produz muita secreção, então a nebulização vai ajudar a eliminar de maneira mais fácil. Então, as técnicas de fisioterapia respiratória auxiliadas à nebulização faz com que o tratamento seja bem mais eficaz. Então, a nebulização nós utilizamos sim durante a sessão da fisioterapia respiratória. Uhum. Doutor, outra curiosidade importante. A gente está vivendo agora tempos bem difíceis, né? A gente percebe que alguns dias, por exemplo, antes de hoje que choveu, uns dias abafados, né? A gente sente aquele, como a gente chama aqui no Nordeste, aquele mormaço. Você sai, né? Você diz assim, caramba, bicho, né? Você vê que a alta temperatura com baixa umidade relativa do ar. Isso faz com que o ar fique mais seco e você fique com aquela sensação de mormaço. Se você for no centro, então, passar numa avenida, ou na César Cunha mesmo aqui, atravessar no asfalto, você chega a sentir aquele negócio subindo, né? E, de repente, acontece o que aconteceu hoje, né? O criador diz assim, peraí que tá muito quente, eu vou dar uma esfriada nisso aqui. E manda chuva pra gente, e graças a ele por isso. Mas acontece o seguinte, com essa chuva vem essa mudança climática. Então, aí as crianças que estavam tudo já, entre aspas, adaptadas para aquele mormaço, vão pegar um choque térmico. É nesse encontro aí, né, que aparecem muitos problemas respiratórios. Então, o que é que os pais devem fazer para tentar prevenir isso? Perfeito. Uma dica que eu levo para minha vida, porque eu sou pai de 2 crianças e eu utilizo da fisioterapia respiratória no meu dia a dia, né, para evitar, porque eu tenho uma filha que tem igual a mim também, né, que ela tem adenoide, né, que eu posso falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente, mas uma dica de ouro que todos os pais devem guardar para quem sofre com muitos problemas respiratórios, que é a higiene nasal, a lavagem nasal, é de extrema importância. Todos os dias, você que é mamãe, você que é papai, que sofre com o seu filho, que sofre com crises alérgicas, que sofre com muita secreção, que tem dificuldade de diagnosticar e de fechar o tratamento do filho, a higiene nasal, lavar o narizinho com soro fisiológico todos os dias, de maneira correta, a quantidade correta, faz com que a criança diminua, eu vou dizer assim, 80% das crises respiratórias nessa mudança de tempo. Então a lavagem nasal é a dica de ouro que eu dou para os papais. Todos os dias, lavem o nariz de seus filhos, higienizem com soro fisiológico, vocês vão ver a diferença e a diminuição que as crianças vão ter durante esse processo de mudança climática que nós estamos vivendo agora. Bacana. Você tem dúvidas? Então você manda suas dúvidas para cá. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, NN Play. Vamos para um intervalo. Vai entrar uns vídeos aqui, que são os nossos merchans. Na rádio vai entrar os comerciais. Mas fica aí rapidinho. Não sai, tá? E compartilha com a família, com os amigos. Tem mais informações aqui. O Buzz, ele diz o seguinte. Buzz Simulator Gameplay diz assim, olha, eu fiz muitos exercícios simples, como puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Outra estratégia é colocar água numa garrafa PET e com um eletrodo, você puxa pelo nariz e sopra a água no eletrodo, né? É um exercício que ele está falando que fez aqui e que ficou bacana. O Rodrigo Rocha diz que fisioterapia respiratória também pode ser utilizada como prevenção nos casos de mudanças climáticas. Ele acabou de responder essa pergunta aqui. Quem mandou foi o Rodrigo Rocha. Não sai daí não, eu volto já, vou tomar algo aqui com água aqui com os meus convidados para a gente hidratar e daqui a pouco a gente volta. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Muito bem, o assunto é a importância da fisioterapia respiratória em crianças, com o fisioterapeuta Rafael Rocha, da Clínica Procriança. E a gente vem falando sobre isso aqui. Um abraço aqui para o Ronaldo, técnico de relógio. Muito obrigado pela audiência. Doutor, uma pergunta também que é importante a gente falar. Deixa eu pegar aqui a minha... Como funciona a higiene brônquica e qual a sua importância para crianças com excesso de secreção? Isso. Primeiro a gente tem que entender o que seria os brônquios, né? Os brônquios, eles são bolinhas, certo? Que realizam uma troca gasosa. Quando a gente expira o ar pelo nariz e solta pela boca, então os brônquios, bolinhas, elas realizam a troca gasosa. Então, a sua pergunta foi? Como funciona a higiene brônquica e qual a sua importância para crianças com excesso de secreção? Perfeito. Então, eu expliquei o que seria os brônquios. Então, a higiene brônquica é quando você tem que evitar, né, secreções na região dos brônquios. Então, quando a criança, essa própria mudança de tempo, a criança ela é muito alérgica, então produz muito muco. Então, ele passa a ter uma capacidade de troca gasosa menor. Consequentemente, a criança passa a ter o quê? Mais cansaço, mais crises respiratórias. Então, a higiene brônquica, a fisioterapia respiratória, ela ajuda a realizar essa higiene com os exercícios, como a gente comentou, os exercícios lúdicos, o próprio comentário do Game Buzz aí, da garrafa. Você pega uma garrafa PET, coloca ali uma quantidade de água, um canudo e faz ali a pressão. Essa pressão faz com que os brônquios eles dilatem, eles expandam e, consequentemente, elimina as secreções que estão ali ao redor. Então, existem várias maneiras e lúdicos e exercícios específicos para realizar essa higiene, fazendo com que a criança ela tenha mais capacidade respiratória e menos crises respiratórias. Perfeito. A fisioterapia, doutor, respiratória, ela pode ser realizada em bebês? Há alguma restrição? Não, ela pode... O RN, né? Nasceu, já tem um fisioterapeuta lá no pé, já para caso necessite. Porque a gente tem que tirar esse mito de... Geralmente, quando você fala sobre fisioterapia, a primeira palavra que vem na cabeça da população é o choquinho. Não sei se você já ouviu falar do choquinho da fisioterapia. Então, a fisioterapia ela é muito mais ampla. Ela não é só o choquinho. A fisioterapia, ela vai desde o recém-nascido até a adolescência com várias técnicas. Hoje, até mesmo nós fisioterapeutas utilizamos, que é um recurso que nós vamos utilizar lá na Clínica Procriança, nós vamos utilizar da ultrassonografia para avaliar a capacidade de pulmão da criança. Nós fisioterapeutas, até há 2 dias atrás, o nosso Conselho Federal publicou que nós agora podemos utilizar da ultrassonografia para fazer a avaliação pulmonar da criança, para identificar ali a capacidade respiratória, identificar se existe alguma patologia mais que necessita de uma atenção maior. Então, são diversos recursos atuais hoje, diversos recursos que a gente utiliza para não só a higiene brônquica, mas para diversos outros fatores de tratamento respiratório. Tá. Quem está em casa pode estar perguntando, mas espera aí, é tão pequenininho. Então, há alguma contraindicação ou riscos, doutor, na realização da fisioterapia respiratória em crianças? Jamais, apenas benefícios. Nem contraindicação, porque se o bebê recém-nascido ele foi encaminhado para fisioterapia, ou se a própria família procurou porque percebeu alguma irregularidade, alguma patologia na criança, então não tem contraindicação não. Só tem melhoras. Há pouco tempo nós atendemos agora, recentemente nós atendemos na Clínica Procriança, uma criança de 8 meses que estava com pneumonia. E aí nós avaliamos, fizemos uns recursos terapêuticos que são necessários e a criança melhorou em poucos dias e recebeu alta. Então não há riscos nem contraindicações, apenas melhora para o paciente, né, para os bebês. E que sinais, doutor, indicam que uma criança ela pode precisar de fisioterapia respiratória? Diversos sinais. O primeiro sinal que a família deve perceber é o cansaço respiratório, certo? Se a criança ela cansa muito com facilidade, se a criança ela tem aquele cansaço respiratório excessivo, se a criança tem crises alérgicas recorrentes, então esses são os sinais mais vistos assim pelos pais, né? Então são diversos. Realmente ver a necessidade através desses sinais, como os cansaços respiratórios, se a criança tem alergias repetitivas,
certo? Esses são os sinais que são mais vistos, né, pelos pais. E aí sim pode procurar o fisioterapeuta. Como eu falei, o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Você pode sim, viu a necessidade, procurar o fisioterapeuta para prevenir, não só para tratar, mas para prevenir também essas crises respiratórias. Doutor, como os pais podem ajudar a manter a saúde respiratória dos filhos no dia a dia? Como eu falei, a gente vive num local que basicamente é verão o ano inteiro. E quando nós temos algumas pancadas de chuva, e quando chega na parte ali do inverno, final de maio, começo de junho, geralmente acompanhado aí de São João, São Pedro, né? Festas que são importantes pra gente aqui. Isso. Chegam as doenças respiratórias por conta de fogueira, por conta de fumaça. E também a gente tem aqui os aeroalérgenos, que estão presentes nas nossas casas. Tem aí o ácaro, né? Tem a poeira. A gente está falando aqui do ventilador que fica puxando a poeira e jogando no seu rosto ali, na face da criança, né? Então, quais sinais, aliás, como os pais podem ajudar a manter a saúde respiratória dos filhos no dia a dia? Isso é importante. Assim, o que eu costumo dizer sempre para os papais, para as mamães nas avaliações: cada criança é única, né? Cada criança é única, cada criança responde o tratamento de uma maneira. Por isso da importância de uma boa avaliação, certo? A criança, se você tem um filho que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, tem um filho que tem crises respiratórias recorrentes, que tem cansaço, que tem muita produção de muco, que tem dificuldade, né, até mesmo da questão da mudança de temperatura, é importante procurar, certo? Um fisioterapeuta respiratório para nós avaliarmos e ver a necessidade da determinada exercício. Porque é como eu sempre digo nas avaliações, cada criança é única, cada criança vai responder de uma maneira o tratamento, vai necessitar de um processo, de um tratamento, de um modelo de tratamento, cada criança é único. Então, se você percebe que a sua criança está tendo crises recorrentes de alergia, está tendo cansaço excessivo, é importante buscar para nós avaliarmos e ver a necessidade de um tratamento correto e específico para a sua criança. Porque eu sempre falo, cada criança é única, certo? Então é importante essa avaliação, para aí sim a gente entender se a criança... Tem crianças, que eu já vi nas avaliações, crianças com intolerância à lactose. Olha só a ligação. Intolerância à lactose e com crises respiratórias recorrentes. E aí a gente entendeu que a má alimentação dessa criança estava fazendo ela ter crises respiratórias recorrentes durante a avaliação. Então, é importante uma avaliação completa. Se o papai e a mamãe aí estão ouvindo e entender que o seu filho está tendo crises respiratórias recorrentes, é importante buscar a avaliação. E aí sim nós vamos determinar o melhor tratamento e o melhor procedimento que seja necessário. Doutor, um grande gargalo que existe no Brasil é o uso indiscriminado e a procura por remédios de automedicação, né? A fisioterapia respiratória, por exemplo, ela pode ajudar aí a reduzir o uso de medicamentos como antibióticos e corticoides. Graças a Deus, alguns anos atrás, eu não sei bem há quantos anos, teve um RDC da Anvisa que proibiu o uso indiscriminado de antibióticos. Você já não pode mais na farmácia e dizer, olha, me dê, eu não vou dizer o nome aqui não para ninguém procurar, me dê isso, me dê aquilo, está proibido. E até agora tem que ficar no local de armazenado e fechado, né? Mas corticoide é liberado, né? Corticoide é liberado. Eu conheço gente que toma, eu conheço gente que toma corticoide para dormir. Acredite que é um dos efeitos colaterais dos corticoides, é que dá uma sonolência, né? Então, a gente vem falando sobre isso aqui há 12 anos, né? Algumas pessoas, ao longo desse tempo, até porque eu fui representante farmacêutico há muito tempo, e às vezes a pessoa manda uma mensagem, André, eu tomo isso aqui, eu tô com isso aqui, eu tomo o quê? Eu digo, vergonha. Marca uma consulta com o médico e vai se consultar com ele, né? Porque eu não tenho CRM, eu não sou médico, não me formei para medicina, não tenho vocação nenhuma, não tenho dom. Já começa daí, né? Já começa daí. Medicina é um dom, gente, é um sacerdócio, né? Então, eu não tenho esse sacerdócio. Eu conheço aquilo que eu posso tomar. E olha, minha esposa sabe disso. Ela tá me ouvindo aqui, ela sabe disso.
muitas das vezes eu fico reticente em tomar um medicamento que eu sei que é indicado para aquilo. Mas eu pergunto ao médico, né? Eu não vou chegar lá e mas tem gente, doutor, que já tem a farmacia em casa. Olha, eu vou ter aqui uma dipirona, vou ter um paracetamol, eu vou ter um negócio para vou ter simeticona para gases. Eu entendo que isso são coisas que quem tem filhos pequenos, eles vão ter, né? Eles ou podem ter uma febre, uma dor, né? Gases, quem nunca, não é verdade? Mas aí entra essa última pergunta da gente. Como é se a fisioterapia respiratória pode ajudar a reduzir o uso de medicamentos como antibióticos e corticoides? Pode e ajuda. Aí você me pergunta, ajuda como? Na educação e saúde, que é o que eu priorizo. Esse programa aqui é de extrema importância. Eu uso minhas redes sociais também para educar a saúde. A educação em saúde faz com que nós, durante a sessão de fisioterapia respiratória, nós não só tratamos a criança, mas sim nós educamos o papai e a mamãe, que são os que mais ficam preocupados durante ali o tratamento para que tenha a melhora imediata do filho, para entender que o organismo ele vai responder de uma maneira, ele vai receber o tratamento, vai responder e vai melhorar. Porque muitas das vezes a gente percebe que essa ânsia de fazer com que a criança melhore de imediato faz com que os papais e as mamães procurem as farmácias e entrem com essas medicações indiscriminadas e sem a necessidade, né? Muitas das vezes a gente recebe durante as sessões de terapia respiratória papais e mamães que eu vim fazer a sessão, mas eu já entrei com aquele, aí você... Não, pelo amor de Deus, calma, não é assim. A gente vai fazer a ausculta pulmonar, que é muito importante durante a fisioterapia respiratória, e vai entender e educar em saúde, que essa palavra é o que eu levo para a minha vida. Educar em saúde, educação em saúde faz com que os papais e as mamães, né, entendam que não é dessa maneira que busca tratamento, né? Não é correndo para a farmácia, não é enchendo a farmácia, não. É educar em saúde, você saber avaliar, entender o que está acontecendo com seu filho e aí sim realizar o melhor tratamento para ele. Então, a educação em saúde eu acho que é fundamental para que o papai e a mamãe entendam que tem sim formas e maneiras como a fisioterapia respiratória para que o seu filho melhore. E a educação em saúde, você está falando aí, doutor, é o seguinte: tem medicamentos que você pode usar para o seu filho que pode até provocar problemas respiratórios. Exatamente. Ou seja, tem com certeza. Então assim, tipo, se você é um leigo igual a mim, né? Se você não é médico, então não se atreva. Não se atreva outra coisa. E eu conheço gente que além de se medicar ainda medica os outros. Exatamente. Né? Exatamente, tem que ter muita atenção. Eu recebo muita criança com problemas nos dentes devido ao uso excessivo de corticoides. O problema nos dentes é muita cárie devido ao uso excessivo de corticoides. Eu recebo muita criança mesmo. E aí você pergunta, foi prescrito? Foi avaliado? Não, foi eu que fui o fulano da farmácia que mandou eu passar. E você vê que não tem melhora, a criança não tem melhora. Você faz aquele tratamento, busca que não tem melhora e ainda faz o uso. Então eu acho que a educação em saúde, educar em saúde da maneira que eu prezo para os pais, fazem com que eles entendam que cada organismo é único, tem que avaliar e entender o que está acontecendo e traçar ali o melhor tratamento. Eu perdi as contas de quantas vezes, viu, Tiziana, eu dei entrada na Procriança com os meus filhos. No primeiro contato que eu tive com a Tiziana, eu falei para ela assim: Arapiraca toda tem uma história com a Procriança, né? Porque quem nunca levou um filho ou uma filha ali, né? Eu lembro que meu filho, eu estava num treinamento no Rio de Janeiro, no laboratório que eu trabalhava, meu filho estava com dengue, internado na Procriança. Eu estava lá de corpo, mas a minha cabeça estava aqui, né? Foi a primeira vez que ele teve dengue e nós ficamos, e eu, né? Eu tinha que ir, não podia deixar de ir, mas acredito que minha cabeça não estava ali em nenhum momento. A todo instante eu ligava para saber, e no outro dia, e as plaquetas subiu, e como é que tá, até ele receber alta. Né? Quantas e tantas vezes nós levamos? Tem gente que ia medicar em casa, mas a gente levava para lá.
Por quê? Justamente por isso. Porque, gente, o que diferencia veneno de remédio é a quantidade. Exatamente. Entendeu? Então, né, doutor, a gente não tem essa formação. Eu tô falando da gente, eu não tenho essa formação. Tá? 4 ou 5 gotinhas a mais que você dá de uma coisa, você pode estar provocando um problema tão sério, e com uma palavra de um profissional, com a anamnese de um profissional, com um exame, o pediatra vendo, né, ali a criança, auscultando, fazendo a ausculta dela, tocando a criança, vendo os sinais dela, né? É diferente. Exatamente. Os sinais clínicos, né, a avaliação como um todo ali, ver a necessidade de um tratamento adequado, né, faz com que a criança tenha melhora e evite crises recorrentes, porque já existem casos também de doenças respiratórias, né, infecções respiratórias, de que a criança tem essas crises recorrentes. Por quê? Porque não faz um tratamento correto, não faz um tratamento adequado, não faz um tratamento até o final. Então, muitas vezes, essa falha no tratamento faz com que a criança tenha crises recorrentes respiratórias. Perfeito. Um abraço aqui. O Rodrigo Rocha diz assim, aquela velha história, toma esse remédio que eu tomei e fiquei bom. Exatamente. É isso mesmo que o Rodrigo está falando aqui, né? Eu conheço gente, rapaz, o negócio é tão absurdo. Eu tenho um familiar que ele toma um xarope para dormir, de tosse. Eu não vou dizer o nome aqui, porque daqui a pouco... Quer apostar que o João pedir a receita minha aqui no WhatsApp? Não duvido nada. Rapaz, eu não durmo não, me dá o nome daquele xarope. Esse xarope, em 2006... deixa eu ver, eu acho que foi 2004, 2005, mais ou menos. Teve uma chuva dessas que está tendo em Maceió. Na época o prefeito era o Cícero Almeida, o prefeito forrozeiro. Mas choveu tanto, Tiziana, choveu tanto em Maceió naquele ano, que o prefeito foi para a televisão e disse assim, fique todo mundo em casa. E eu já estava em casa mesmo, porque eu estava com a gripe infeliz. Tinha pego uma gripe daquelas que vem mesmo para derrubar o cara. Morava ali na Avenida Rotary, no apartamento. E comprei, eu tava com uma tosse e comprei esse xarope. Não vou dizer o nome não, pra ninguém nem a marca. Mas olhe, vou dizer um negócio a você. Eu fiquei bom da tosse, mas não tem como você não ficar não, porque você dorme. Como é que você vai dormir tossindo? Exatamente. Entendeu? E aí um primo meu, que é esse aí, que toma esse remédio aí, ele nem mora aqui. Tomara que ele não veja o programa hoje. Ele mora em São Paulo. Ele falou, rapaz, eu tomei esse xarope aí pra dormir. Eu digo, como é que é? Eu digo, realmente você dorme mesmo. Porque um dos efeitos do xarope é o antihistamínico. Exatamente. E o antihistamínico, ele deixa você com sono. Só que esse xarope, eu acho que ele tem histamínico demais. Porque você não passa 20 minutos em pé não, meu amigo. Eu nunca mais esqueci nem o nome, nem a embalagem desse xarope. E vou logo dizendo, não me pergunte não, que eu não vou dizer não. Doutor Rafael, quero lhe agradecer por ter vindo aqui, de tanta clareza que você falou de um assunto tão importante. Dr. Rafael, tio Rafa, ele atende na Procriança, pediatria 24 horas, a única, vou repetir, em Arapiraca não tem nenhuma clínica pediátrica que atenda seu filho 24 horas, de domingo a domingo. Então, é só na Procriança mesmo. Rua Nossa Senhora de Fátima, tá aí na tela, olha aí, tá? Número 159 aqui no bairro Brasília. E os telefones 3530-9442 e o WhatsApp 996380743. E ainda tem outro fixo, 3521-8836. Particulares e diversos convênios, diversos especialistas, assim como o Dr. Rafael, que é fisioterapeuta infantil. Você vai encontrar lá psicólogos, você vai encontrar lá neurologistas, você vai encontrar lá nutricionistas, você vai encontrar pediatras de todas as especialidades, endocrinologistas, pediatras. Isso tudo você vai encontrar na Procriança, a única que eu tô falando que atende seu filho 24 horas aqui. Então, tá com dor de cabeça com seu filho? Não esquenta não, você já sabe, né? Procura a Procriança que você vai resolver. Doutor Rafael, obrigado, foi muito rico, me senti muito feliz em tê-lo aqui mais uma vez, quer dizer, essa primeira vez. E uma série, né? Vamos marcar outras oportunidades aí com a Tiziana, pra te falar de assuntos aí inerentes aí à sua especialidade, que é a fisioterapia, e a fisioterapia no que diz respeito aos nossos pequenos. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição lá na Clínica Procriança, todas as quartas-feiras, é só ligar e agendar. Além da fisioterapia respiratória, nós também realizamos o exame de espirometria infantil, também todas as quartas-feiras lá, para avaliar e diagnosticar a criança, se ela tem um problema respiratório.
Todas as quartas-feiras o tio Rafa tá lá para atender o seu pequeno. Perfeito. E amanhã tem os cortes dessa entrevista aqui no nosso Instagram. Você se inscreva aí no nosso Instagram, Saúde em Foco com André Peps. Tem um canal com esse mesmo nome no YouTube, Saúde em Foco com André Peps. Tem os cortes lá também, do TikTok também está lá. E no Spotify, sem os comerciais. Você vai ouvir o programa todinho sem os comerciais, tá bom? Gente, amanhã uma entrevista muito bacana com a nutricionista Rosilane. E olha o tema, que tema incrível. O papel crucial da nutrição na cirurgia bariátrica pós e pré-operatório. Incrível, não é não? Então, para você que está pensando em fazer a cirurgia bariátrica aí, e outras perguntas também. Depois que a gente faz a bariátrica, a gente pode comer tudo? Né? Posso comer aquele prato de camarão, eita, a massagueira, com aquele filé de siri, aquelas patolas de caranguejo, cheio de pirão com arroz. Chega, eu tô babando. Sangue de Jesus, né? Pois é. Boa tarde pra você, que Deus te abençoe. Vamos todos... me dê, meu filho. Esse negócio aí de fruto do mar é comigo mesmo. Não é não? Então que Deus abençoe você. E amanhã, se Ele permitir... Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Pois é. Ainda bem que eu já almocei, rapaz. Porque só de falar nesse negócio aqui eu já fiquei babando, que nem um lobo. Boa tarde, Deus abençoe você. E segue a programação da NN. Amanhã tem mais Saúde em Foco, à 13h. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio